Olá, boa noite. Conferindo o som aqui. Tudo ok? Kaká, me faz o sinal aí, o som tá bom? Tudo ok? Boa noite, Fernando. Boa noite, Gabriel. Boa noite. Só vou fazer umas conferências aqui, tá? Kaká, Facebook já está ativado? Vai ativar? Certo. Então, vamos lá. Ajeitando aqui também. Bom, são 7h02. Então, eu vou começar... Estamos começando aqui mais uma live dos encontros que o Nova Era tem promovido entre várias pessoas, especialistas nas suas áreas. Então, uma boa noite a todos que estão acompanhando a gente. Boa noite. Olá, boa noite a todos. Quem quiser ligar sua câmera para dar uma boa noite aí também, pode dar. Oi, Nist. Lá. Pessoal, tudo bem? Boa noite. Bom, pessoal, um prazer grande aí todos aí. Boa noite. Mais pessoas chegando. Bom, sou o Gabriel. Atualmente estou como gestor do Instituto Nova Era. Temos hoje aqui uma assessoria direta da Ana Carolina, Kaká, que está aqui em um destes quadrados, nos ajudando, aqui nos auxiliando diretamente para que todas essas lives aconteçam. Temos também o Borges, que é um outro aí representante nosso do Nova Era na parte de comunicação e imprensa, também está assessorando nós. E hoje, com muito prazer, vou receber Fernando, famoso Fernando Rebelo, né, Fernando? Já muito bem trabalhando com a agricultura sintrópica, uma referência nessa área, e há algum tempo está em parceria com o Instituto Nova Era. Então, a gente até gostaria de falar um pouquinho disso durante a live. Fernando, só antes de eu jogar a bola para você e você fazer uma apresentação completa, que eu acho que é justo, eu só vou trazer alguns recadinhos, tá? Nós gostaríamos, pessoal, que todos que tivessem no Zoom, todos que estiverem no Zoom, mantivessem os microfones fechados, tá? E quando for 8 horas, nós vamos abrir para as perguntas. A partir desse momento, é o momento que as pessoas que quiserem fazer pergunta diretamente para o Fernando, mesmo para mim, eles podem abrir o microfone, eu até falar algo e levantar a mão, assim nós saberemos que nós vamos passar, então, o bastão da fala para as pessoas falarem, fazerem essas perguntas a partir das 8 horas da noite. Por agora, quem quiser fazer alguma pergunta, ou comentário, ou sugestão, pode fazer no chat do Zoom, ou mesmo no chat do Facebook. Deixar os comentários lá no Facebook. Tanto o Borges como a Kaká, eles estarão acompanhando esses comentários e destacando aqui para a gente de alguma forma, tá bom? Então, acho que uma boa noite para todos. Fernandão, passo a bola para você. Gostaria que você se apresentasse aí para o público, né, que está aqui conosco hoje. Bom, boa noite a todos. Eu agradeço aí o Gabriel, aí em nome do Instituto Nova Era, né? Que é o instituto que abraçou essa causa também da agricultura sintrópica, é um movimento de agricultura sintrópica de muitos anos, né? E eu conheci Ernest em 95, quando eu era estudante de agronomia, né, na Universidade em São Paulo, na Luiz de Queiroz, lá em Piracicaba, né? E a partir daquele momento, assim, eu já estava no segundo ano, né, de universidade, e eu fui fazer agronomia depois que eu fiz biologia, né? Ainda cheguei da aula de biologia, mas a minha paixão mesmo sempre foi agricultura, assim. Mas se você é novo e não, é muito difícil ter lucidez para tomar uma decisão para o resto da vida, né, do que você vai fazer quando você está com 18 anos e tem que escolher uma coisa que você vai fazer para o resto da vida, se você vai escolher uma universidade, né? Mas aquilo acabou que a biologia se somou, né? Porque você vê a agricultura, a gente não planta só plantas cultivadas.
E na biologia, quando você faz o curso, eu não sei como é hoje, mas quando eu fiz, plantas cultivadas, a gente tinha uma disciplina de 4 horas num semestre que era Botânica Econômica, o nome da disciplina. Era ali que você conhecia café, banana. O resto dos 4 anos era taxonomia, zoologia. E aquilo serviu como uma luva hoje para nesse... É como o Steve Jobs disse, né? Ligar os pontos, naquela famosa palestra que ele deu na Universidade de Harvard, lá, que ele não imaginava que fazer um curso como ouvinte de aprender caligrafia ia servir para as fontes do MacBook lá depois, e o Bill Gates copiou, né? Então, acho que é mais ou menos isso. E a biologia me serviu demais, assim. E outra coisa que me serviu muito também, antes de eu fazer biologia, eu estava em outra área completamente diferente, que era mecânica industrial. Com 14 anos, meu pai mandou fazer Senai. Aí eu fui, quando eu cheguei lá, fiquei 6 meses, falei, não, pai, isso aqui não dá. Aí eu voltei para fazer o ensino fundamental de novo. Eu ia fazer um curso de torneiro mecânico, né? O mesmo curso que o Lula fez. Aí eu terminei e falei, não, agora eu vou, pai, lá. E fui e fiz 3 anos de mecânica industrial. E isso também me ajudou muito depois a entender máquinas, como funcionam, quais são os processos. Enfim, eu acho que tudo talvez tenha um motivo, né, a nossa caminhada, a gente fazer. E quando a gente conheceu o Ernest, isso também me fez assim, abriu uma luz, porque como eu estava num ramo, quando eu fui para a biologia, depois fiz agronomia, antes de fazer universidade, eu trabalhei para a indústria petroleira, fazendo inspeção em tubulações de petróleo. Era uma coisa super insalubre, assim. Você aplicava produtos químicos para ver se tinha rachaduras nos tubos, que a pressão é muito alta. Eu falei, não, isso aqui é muito insalubre. Aí, quando eu fui para a universidade de agronomia, eu falei, não, isso aqui também é muito insalubre, porque tudo você tem que aplicar veneno, tudo. Como que... É uma coisa que... E aí, quando o Ernest chega lá e fala, não, é possível uma agricultura... Eu já estava num grupo de agricultura orgânica chamado Amarantos, né? E aquilo, assim, eu acho que o que fez eu seguir esse rumo foi procurar o que é melhor, não só para mim, assim, mas talvez o que é melhor para a vida, né? E depois, cada vez que eu tive contato com o Ernest, e não foi esses 25 anos, não foi um contato direto, né? Eu fui para a Amazônia, fiquei vários anos afastado, mas sempre o lugar que eu ia, eu sempre plantava e tentava entender o que o Ernest me disse, o que é isso. E os últimos 4, 5 anos que foram assim, o Ernest nos deu muitas peças que faltava para esse quebra-cabeça chamado agricultura sintrópica, assim. E aí a gente até ficou ousado e escrevemos um livro aí que o Instituto Nova Era, né, por meio da sua editora, vai publicar. Mas o mais maravilhoso disso, de o Instituto Nova Era abraçar isso, foi que Ernest também abraçou. O primeiro livro que Ernest abraçou assim, e fez uma revisão. Ele falou, olha, eu poderia melhorar mais ainda o livro, mas isso ia tomar muito tempo. E nós não temos tempo. Então, a gente lança esse e mais para frente a gente melhora. Mas, olha, o que o Ernest fez assim foi... Quem pegar esse livro, eu vou dizer assim, ele vai subir no ombros de um gigante chamado Ernest Goethe, para poder ver essa paisagem que Ernest se propõe a construir de florestas no mundo, assim. Eu tenho Legal, palavras Fernando. assim. Eu Ernest te é um gênio. conheço, eu te conheço, eu sei que tudo isso que você está falando é muita verdade. E assim, tem duas coisas, assim, várias coisas me chamaram a atenção. Vou destacar duas, tá? Primeiro, eu acho que é legal que você já está anunciando que existe um livro, então, que tá em vias, né, de ser lançado. A gente está tendo muito cuidado, né, com a finalização do livro, com a questão de ilustrações, com a questão de estar bem engajado nos temas. Então, isso é legal. Ou seja, tem um livro aí para ser lançado sobre agricultura sintrópica em que o Ernest ele assina o livro. Isso é importante. A outra que você trouxe também, assim, que eu vou até destacar, assim, que te chamou a atenção do fato da agricultura hoje ser insalubre. Então, eu vou puxar o papo por aí.
Eu não sei se todo mundo dessa sala, ou se todo mundo que está acompanhando no Facebook entende, ou tem um grande entendimento do que é a agricultura sintrópica, ou seja, por que ela também é chamada de agricultura de processos. Então, eu queria que você já falasse um pouco sobre a concepção da agricultura sintrópica, tá? E seus aspectos, vamos dizer assim, regenerativos. E aí eu queria colocar uma cerejinha do bolo, que é: por que tudo isso? Por que essa agricultura, hoje, ela é tão importante? Queria que você já fizesse ficasse à vontade para discorrer. Eu já vi dados publicados pelo Ministério do Meio Ambiente que a gente tem 30 milhões de hectares no Brasil de áreas degradadas. Tem áreas que o meu amigo Namastê, que também é um grande agroflorestor aí, ele viu fotos de fazendas no Mato Grosso, um grande produtor lá, não cresce mais nada. Salinizou. Não é que se a gente plantar, não cresce. De tantos adubos, tantos venenos, não cresce mais nada, vira um deserto. Então, são muitas áreas, não é só o Brasil, né? O mundo inteiro se fala em 40%, em 60%. Sebastião Pinheiro disse no livro dele, Agricologia 7.0, que tem 13% só de áreas para se fazer agricultura. Um outro pesquisador de universidade dos Estados Unidos, ele tem um TEDx também, não me recordo o nome dele, mas ele diz assim: a gente já planta uma América do Sul inteira de grãos, de agricultura, e já pega uma América do Sul inteira. Uma África inteira de pastagens. É como se fosse assim, se você somasse todas as áreas, dá um continente africano inteiro de pastagem, um continente sul-americano inteiro. Enfim, a gente não pode transformar mais o solo num estacionamento, não pode transformar numa mineração, não pode transformar numa rodovia. Então, é urgente isso da gente... Qualquer centímetro quadrado de terra, ele vai garantir a vida, não nossa agora, mas dos nossos filhos, dos nossos netos, bisnetos, da civilização humana no planeta. Porque as terras boas estão desaparecendo. Então, se você vê o norte do Paraná, as melhores terras do Brasil, a gente tem isso em Altamira, tem na Caatinga, se plantava sem adubo. Quando os europeus chegaram aqui, quando os japoneses chegaram aqui, se plantava sem adubo, porque eram terras fertilíssimas. Hoje não se consegue plantar sem adubo nessas terras. Perdeu essa... E não é que ela foi embora para algum lugar, a fertilidade. A fertilidade não foi para o oceano, ela não foi para Marte. A fertilidade está lá, só que é uma estratégia da natureza de trancar os nutrientes quando as condições ficam adversas. O pH do solo muda e os nutrientes se tornam indisponíveis. Ou eles se formam em temperaturas altas, eles formam lateritas e se tornam indisponíveis para as plantas. Então, no Havaí acontece isso. O pesquisador Craig Laelevich, um grande pesquisador de agrofloresta, falou: até aqui, nos solos vulcânicos, solos mais férteis do mundo, eles se tornam improdutivos com essa agricultura convencional. Então uma agricultura que se chama... Fernando, rapidinho, desculpa, só vou dar essa freada. Então, quer dizer que os nossos solos não são inférteis. Os nutrientes também não estão disponíveis. Eles não estão biodisponíveis. O Ernest mesmo disse, aqui no Cerrado, que é um solo velho, onde eu estou aqui em cima da Chapada dos Veadeiros, tem fósforo para 40 milhões de anos de agricultura. Tem potássio para 60 milhões de anos. Só que você faz uma análise química do solo aqui, tem 2 ppm de fósforo disponível, assim, que está ali solúvel para a planta. 2 ppm, isso não é uma terra de cultura, não dá... Você planta um milho, não cresce, mandioca não cresce, feijão de porco. Só cresce as plantas mais valentes. Planta cultivada, nada vai. Então, se você não tiver um processo, o que é um processo? É um mecanismo que independe de insumo. Não é insumo, é um processo. Então, o que o Ernest propõe é isso. Vamos criar um processo que a gente não precise comprar adubo. Que a gente faça o adubo voltar a surgir nesse lugar. Então, a Elaine Ingham, ela explica isso. A Elaine Ingham é a Primavera dos Estados Unidos. A Primavera faleceu agora, mas
ela tem 70 anos. A Primavera faleceu com 99, né? A Elaine Higgins tem por volta disso. Mas ela estudou micro-organismos. Mas você pega a Primavera estava 50 anos no futuro, porque em 1960 ela lança um filme, um desenho animado, mostrando como que os micro-organismos trabalham no solo, como que as bactérias produzem cola, como que você estrutura o solo. Tem um filme na internet, você digita lá, desenho animado, Ana Primavera. Um desenho assim, tipo Mickey Mouse. Em 1960 e poucos. Ela estava 60 anos na frente. E hoje, a nossa agricultura está 60 anos atrasada. Porque a Primavera falava isso em 1960 e poucos. E a Elaine Higgins fala o que hoje? Se você traz matéria orgânica, se você cria plantas saudáveis, as plantas produzem exudatos, que são substâncias que ela... Eu fui numa palestra dela, veio ao Brasil, eu fui numa palestra dela em Brasília. Ela disse o seguinte: pensa na sua árvore preferida. Pensa na sua árvore preferida. Todo mundo pensou. Aí ela fala assim, provavelmente você não pensou nas raízes, né? Só que 80% da energia que essa árvore absorve do sol, ela investe em exudatos para as raízes. Ou seja, são minerais, açúcares, que ela libera, açúcares simples, que libera para criar fungos e bactérias no entorno das suas raízes. Ela alimenta fungos e bactérias. Aí forma um campo de força, vamos dizer assim, uma muralha de proteção para as raízes. Se a gente tem matéria orgânica, árvore saudável, e isso ainda aí é que acontece. As bactérias e os fungos vão solubilizar os nutrientes que estão no... Eu trabalho no final do Tapajós, o prefeito decidiu abrir uma estrada lá, dentro da floresta. Ele foi lá, sem licença, sem nada, abriu. A gente foi lá, era assim, 1 metro, 2 metros de areia, mas com serrapilheira, era matéria orgânica, depois era areia branca. Areia branca. Aquilo foi fundo de mar. Como que pode um solo de areia branca sustentar árvores gigantescas? Porque ele tem uma comunidade de micro-organismos que fazem o quê? Criam essa proteção nas raízes, as árvores alimentam, elas se multiplicam. Aí elas alimentam a segunda cadeia trófica, que são nematóides, amebas. Aí esses alimentam outra cadeia trófica, vai aumentando o tamanho da fauna. E os resíduos desses outros organismos liberam os nutrientes que se tornam disponíveis para as plantas. Então, se a gente conseguir produzir muita biomassa, cobrir o solo, a gente vai alimentar os micro-organismos. E alimentando os micro-organismos, eles vão solubilizar a rocha. Se você tiver argila, silt, pedra, matacão, qualquer mineral, se você pega a crosta terrestre, tem todos os minerais na crosta terrestre, só que eles não estão disponíveis para as plantas. Quem vai tornar disponíveis são os micro-organismos. Então, se a gente... E o que o Ernest faz? Outro dia eu recebi uma foto do Ernest, parecia um cultivo de cogumelo, o chão da floresta dele. O Oswaldinho me mandou. Parecia um chão, um cogumelo, um cultivo de shiitake, de um monte de... Então, assim, esse é o segredo. Esse é o segredo. É só isso que nós temos. Nós não precisamos. Se a gente constrói isso, as empresas de adubo, de veneno, vão ter que vender algodão doce, pipoca, outra coisa. Vão ter que se achar em outro mercado. Acontece. Eu tinha um vizinho mais rico. Quando era criança. Ele consertava a máquina de escrever. Tinha piscina na casa dele, a gente sonhava em nadar naquela piscina. Chegaram os computadores, ele faliu, quebrou. Aí foi fazer outras coisas, os filhos foram trabalhar em outras coisas. As coisas, o mundo gira, a vida é impermanente, então é isso, né? Cara, aqui não foi uma fala que você foi lá longe, chegou aqui e nossa, matou. Assim, para quem não está acostumado, acho que talvez com que você usou termos técnicos e físicos, né, até geomorfológicos aí,
O Fernando, só para ver se eu entendi também. No caso, fazendo um paralelo dessa agricultura que a gente está propondo, que é baseada em processos, para uma agricultura que é convencional, a convencional, isso eu não estou querendo condenar, a gente está fazendo um entendimento de como essa agricultura trabalha, né? Ela, no caso, não favorece, então, a permanência e o desenvolvimento dessas vidas, que podem ser os próprios micro-organismos, e, além disso, precisa de o famoso input, que é estar trazendo de fora. Enquanto que eu fazer uma agricultura de processos, eu estaria desenvolvendo essa vida e evitando os inputs. Esse seria um dos grandes princípios. Por isso que a gente gera processos nesses lugares. Então, eu estou reconhecendo todos esses elementos de vida. É fundamental. Isso é fundamental. E a Elaine fala, por exemplo, a agricultura convencional, ela disse, a Primavera falava, ó, quando você põe calcário, não pode pôr mais de 2 toneladas por vez. A Elaine, ela é mais rígida, porque ela conseguiu estudar mais profundamente os micro-organismos nos Estados Unidos, lá tendo o histórico de vida dela. Ela diz o seguinte, ó, acima de 300 quilos de calcário, você já interfere na microvida, você já mata a microvida. Acima de 300 quilos. Aqui no Cerrado, nós colocamos 10 toneladas para corrigir a acidez. O Cerrado é naturalmente solos ácidos. Então, tu imagina, nós colocamos 10 toneladas de calcário, depois nós colocamos ureia, 300 quilos, 400 quilos, 600 quilos, é um sal. Cloreto de potássio, outro sal. Superfosfato, outro sal. Então, a gente coloca, dá um banho de sal. Coloca sal numa lesma, desidrata. Os micro-organismos do solo não têm capacidade, não resiste à osmose, que jogou sal, aumenta a pressão aqui, chupa a água do micro-organismo. Então, você dizima a vida no solo. Dizima. Então, essa é uma tragédia que ela é tão grande, ou pior, do que dizimar as árvores. A gente dizima a vida no solo, e aí nós temos que trazer os micro-organismos depois. Porque a agricultura, ela tem 90 mil plantas. E os agricultores do sul de Goiás, eles descobriram o quê? Não, nós não podemos jogar fungicida. Formaram esse grupo. Hoje tem. O Geraldo me disse hoje, é de Mato Grosso, ele está nos assistindo, Geraldo, vai ser um futuro CPEAS lá também, né? Tem 3.500 associados já, grupo associado de agricultura sustentável. Eles viram que tem que trazer os micro-organismos de volta. Mas só isso não funciona, porque todo ano você joga micro-organismo, porque você colhe o milho e a terra fica nua. Então, a ideia do árvore, mas aquilo, você sempre ter vida nos campos, como os experimentos que nós estamos fazendo aí na Painal, em Ribeirão Preto, isso pereniza a vida dentro do solo. Então, nós precisamos só isso, imitar o ambiente florestal. Se a gente conseguir isso, nós resolvemos o problema, eu não diria da fome no mundo, porque isso é outra coisa que está me... assim, que nós temos que pensar sobre isso, porque a gente está focando só na técnica. Isso é muito perigoso, sabe, Gabriel? Porque o Norman Borlaug, o pai da Revolução Verde, quando ele criou as variedades de trigo anão para responder com alta produtividade, responder à adubação com alta produtividade, o sonho dele era acabar com a fome no mundo. Ele não tinha o sonho de aumentar a concentração de renda, aumentar os latifúndios, aumentar a destruição do planeta. Não, o sonho dele é que, bom, se a gente tem uma planta que produz mais, resolvemos o problema da fome. Então, nós estamos indo agora por um caminho que também nós temos que refletir. Nós estamos querendo máquinas. Agora, isso vai trazer nossas florestas de volta? Porque se nós oferecemos uma tecnologia para quem não tem uma consciência ambiental, isso vai acentuar a destruição. Porque o agricultor pode dizer assim, não precisamos de mais floresta, nós estamos plantando árvore. Eu não preciso mais de reserva legal. A floresta está dentro do meu campo. Então, quem tem 10 mil hectares vai poder destruir mais 2 mil hectares, porque pode alegar assim, não, eu já tenho árvore aqui no meu campo. Só que o que nós estamos tentando assim é uma estratégia. Ernest está se esforçando ao extremo, eu diria, para buscar soluções para a agricultura. Porque eu perguntei para o Craig da Havaí. Craig, você conhece a agrofloresta há mais de 30 anos.
conhece tudo do Pacífico. É um dos do Ernest. Ele falou assim, o Ernest, ele tem o conhecimento ancestral dos indígenas, que sabiam lidar com a floresta, sabiam produzir com a floresta, como era no Havaí. Como era no Havaí, que quando os ingleses chegaram lá, ficaram abismados. Produziam milhares de variedades de frutas, canais de irrigação. Os arborígenas lá, os nativos do Havaí, eram fantásticos. Os ingleses botaram ele para produzir fruta em monocultura, destruíram. Então, se nós... E ele disse o seguinte, só que o Ernest tem uma diferença em relação aos indígenas de cultura moderna. Que o indígena, na maioria das vezes, não consegue. Então, isso é fantástico, mas a gente não pode continuar só na técnica. Linhas de árvore com grãos, isso é um passo. Melhora o microclima, pode trazer as chuvas de volta, mas isso também pode ser uma arma que se volta contra nós. Porque muitas vezes, um agricultor que está focado assim, eu vou falar numa visão budista, se você quer ajudar alguém e essa pessoa está no reino dos infernos e você dá uma arma para ele, o que vai acontecer? Se você dá R$100 para alguém que está assim, enforcado, ele pode fazer besteira. Então, e eu acho que a resposta ela vem dos jovens. Por isso que o nosso trabalho com o Instituto Nova Era e o que você está desenvolvendo é fundamental, assim, a gente trabalhar com os jovens, porque os jovens são a chave para a gente girar essa chave. Olha, pessoal, não é só a técnica. Só a técnica não vai resolver. Nós temos que mudar a cultura da humanidade. A cultura da nossa civilização, essa cultura de destruição, e estabelecer uma cultura de paz. Uma cultura de paz com os micro-organismos, uma cultura de paz com os insetos, com os caititus, com os queixadas, com todos os animais que habitam esse planeta. Só com uma cultura de paz que a gente vai resolver o problema da agricultura. Não vai ser só com a técnica. Não, cara, isso que você diz é muito forte para mim. Eu acho que é muito verdadeiro também. Até vejo, Fernando, você tá trazendo um ponto de muita atenção dentro de um trabalho que a gente está desenvolvendo, inclusive, da agricultura sintrópica dentro do CPEAS, né, que é o Centro de Pesquisa em Agricultura Sintrópica, e eu vou querer entrar nesse assunto. Eu só queria, assim, antes da gente começar, até para dar mais entendimento até do que a gente está trazendo para esse desenvolvimento aí dessa agricultura, bom, eu vou dar um spoiler aqui, tá? O Ernest ele fala de 15 princípios, né, que regem a agricultura sintrópica. Ou seja, ele não quer necessariamente que as pessoas andem para os campos com receita. É assim que faz a agricultura. Ele quer que os agricultores entendam o que é trabalhar em conexão com a natureza, produzindo e vivendo do campo de uma forma harmoniosa com os processos de vida. Então, por isso que ele chama de princípios, né? Eu só queria, Fernando, assim, que se você pudesse, de uma forma até acho que rápida e prática, só para exemplificar mesmo, não, assim, pode falar uns 2, 3 que você acha mais legal, só para a gente falar um pouco, para trazer um pouco mais forte o que seria a agricultura sintrópica. Agora eu queria saber em forma dos princípios. Se você pudesse falar rapidamente de poucos princípios mesmo, assim. Eu acho que os princípios, eles agora vão ser muito bem esclarecidos, porque Ernest, junto com o Felipe e Diana, eles estão escrevendo um livro, né? E vai ser, até o Ernest pediu para a gente mudar o título do nosso livro agora, que a gente tinha chamado de princípios, mudamos para técnicas, porque realmente não são os princípios, são uma coisa prática, né? Eu acho que o princípio fundamental que é aquele que Ernest diz assim, você submete aquilo que você trabalha aos mesmos princípios que você se submete. Então, se você não explore ninguém, se você não quer ser explorado. Então, eu acho que esse é o princípio fundamental, assim. E eu acho, Gabriel, que nós temos que... É fundamental, assim, eu acho que a internet ela cumpre esse papel
de uma maneira brilhante, assim, porque o que acontece? Nós temos que levar esse conhecimento dos princípios de uma maneira bem didática, e a internet, ela é uma ferramenta crucial, fundamental, porque a realidade, ela é coemergente, assim. Eu vi isso na prática. A gente só consegue ver aquilo que está dentro de nós. Eu vou dar um exemplo prático. Quando eu cheguei aqui na Chapada dos Veadeiros, dificilmente enxergava uma ema no campo. Eu nunca tinha visto. Dificilmente enxergava um veado. Eu nunca tinha visto veado assim na natureza. Porque eu não tinha essa visão. Mas o mais impressionante foi quando eu estava a 1,5 metro, do tamanho de uma bola de futebol de salão, assim, do tamanho de um coco, vamos dizer, um coco seco, do tamanho de um coco verde, um coco seco, um fruto. E uma pessoa falou para mim, Fernando, olha esse pé de bruto aí, tem um bruto nele. Eu estava 1,5 metro do pé. Eu falei, eu não estou vendo, cara. Fernando, está 1,5 metro de você, eu não estou vendo. Quando ele levou a mão assim e tocou no fruto, aí eu vi o fruto. Então, isso não é uma coisa banal assim. A realidade é coemergente nesse sentido e é simultâneo. A gente só vê aquilo que está dentro de nós. Então, enquanto eu não enxergar as formigas como mensageiros, enquanto eu não enxergar os fungos como mensageiros, as plantas invasoras que entram no nosso campo como mensageiros, a gente não consegue mudar. Então, a gente tem que internalizar isso. E como a gente internaliza? Quando a gente começa a acreditar e a confiar na agricultura. Nós perdemos essa confiança na agricultura. Nós perdemos a confiança na natureza. O Luiz Gonzaga, o historiador, não o sanfoneiro, ele escreveu no livro dele uma coisa que assim me arrepia, cara. Quando um cacique indígena viu os portugueses cortando centenas, milhares de pau-brasil, perguntou para ele assim, por que você está levando isso? Ah, não, tem uma pessoa lá que me contratou lá em Portugal para eu vender essa madeira para ele. Mas por que só uma pessoa precisa de tanta madeira? Não, porque ele vai formar um capital, ele vai juntar muito dinheiro para deixar para os filhos, para os netos, uma herança. Aí o indígena perguntou para ele, mas ele não confia mais na natureza? Eu estou deixando, assim como eu recebi do meu avô, eu vou deixar essa natureza para o meu filho. Eu confio que ela vai me suprir. Assim como supriu meu avô, ela vai me suprir, vai suprir. Eu não preciso deixar nada, porque está aqui. A abundância está na nossa frente. A gente não precisa guardar nada. Então, eu acho que essa é a base de toda essa ganância, esse desespero nosso de acumular, acumular, acumular. Porque não tem sentido. Então, se a gente confia na natureza novamente, e a gente confia, a gente acredita. Por quê? Por que a gente confia? Porque eu estou construindo um mundo de abundância. Então, eu sei ter isso para o meu filho, vai ter isso para o meu neto, porque nós acreditamos nisso e confiamos, porque nós estamos fazendo. Então, se a gente consegue girar a chave, mudar, nós não somos mais destruidores, não. Nós estamos construindo. Quando eu partir, eu posso olhar para trás e falar assim, está melhor do que quando eu encontrei. Cumprimos nossa missão. Eu acho que o Ernest fala muito isso, e isso, para mim, cada vez mais é mais verdadeiro. Eu falei assim, não, eu estava muito com essa ideia, não, vamos fazer um curso e cobrar na internet. Vamos cobrar. O Craig falou assim, Fernando, eu tenho muitos livros de agrofloresta, tudo gratuito no site dele, agroforest.com. Eu já vendi 5.000 livros. Download gratuito, eu já tive 500.000. 500.000 de downloads gratuitos. Aumentou 100 vezes a capacidade dele espalhar essa notícia. Então, você imagina a internet cumprindo esse papel? Pô, em 4 semanas, nós saímos de 100 telespectadores no canal do CPS, fomos para 1.000. E as pessoas felizes assim. Eu pensei, olha, se for útil isso, eu já fico feliz. Se o que nós estamos fazendo for útil, cara, isso cumpriu o meu papel. A gente é útil e a gente vai ser um ser querido pelas pessoas, um ser querido pelo planeta, porque nós deixamos
muito melhor do que nós encontramos. Então, eu acho que essa é a chave, a gente ser útil e cumprir a nossa missão. Tem um pastor que eu fui agora na formatura do meu filho, ele falou uma coisa belíssima, assim, o Renato. E tem o que o mundo está pedindo. Será possível a gente fazer uma união disso? E não só fazer aquilo que eu quero fazer, mas eu fazer o que o mundo está pedindo e ser feliz com isso? Será que é possível essa união? Então, com os jovens, eu acho que é possível, que já não endureceram tanto a cabeça, não são, porque depois dos 40 anos é um pouco difícil a gente mudar, né? Então, eu acho que a nossa missão é essa e a nossa mensagem é essa: ser um ser querido para o planeta e ser um ser útil para a sociedade, não só dos humanos, né? Mas para o planeta, para a Gaia mesmo, para todos os seres que habitam esse planeta. Bom, Fernando, a live não acabou, mas obrigado, viu, cara? É bom ouvir isso. Dá alguma coisa aqui no interior que mexe, assim. É bom mesmo. O Rubem Alves falou uma vez assim, né? Que as únicas pessoas no mundo que não são conformadas, ou seja, não possuem forma, são as crianças, né? Os adultos eles vão adquirindo forma, então eles ficam conformados. Tem um certo sentido nisso, mas é legal que a gente sente a nossa forma que a gente pode resolver sair dela, né? Bom, Fernando, você falou um pouquinho sobre um pouco da sua trajetória também, então você não é um agrônomo de formação. Você tateou várias coisas durante a sua trajetória, até antes de conhecer o próprio Ernest, que eu acho que mexe bastante com a nossa visão de agricultura, né, e de mundo, inclusive. Ou seja, o Ernest trabalha só com agricultura, ele traz uma visão de mundo também. Uhum. E aí você falou com a biologia, com a agronomia, enfim. E eu sei, porque eu já te visitei aí no Cerrado, né, inclusive na matriz aí, que é o início do CPEAS, que você também tem uma veia budista. Aí eu até gostaria, assim, de uma forma breve, que você só falasse assim, o quanto talvez esse olhar budista, talvez ele Eu não influencia sou, também um pouco. eu não sou um bom exemplo, né? Eu medito muito pouco, eu não sou um bom exemplo de budista, mas eu acho que quando eu conheci o budismo, assim, eu já tinha lido livros do Dalai Lama, mas quando você tem um mestre dando ensinamentos, foi com o Lama, isso, o Lama Padma Santen, aquilo realmente entrou, assim, sabe? Entrou na minha vida, assim, até como mudou minha forma de atuação, até de agente de fiscalização, assim. Quando o ICMBio nos deu armas, porque a situação no país vai piorando, né? Em 2007, o IBAMA armou todos os fiscais, deu armas para todo mundo, porque cada vez está pior essa destruição, e para resguardar a segurança física, a integridade dos fiscais, os órgãos acharam melhor nos treinar e nos darem armas. E acho que foi graças ao budismo que eu não matei ninguém, não matei nenhum, e já teve enfrentamentos com armas, e depois eu devolvi até a arma, porque é uma coisa assim muito doido tirar a vida de alguém, né? E não só de alguém, mas de qualquer inseto, de qualquer você tirar a vida de um ser vivo, ainda mais de um ser humano. Mas eu acho que o que o budismo trouxe para mim foi lucidez, assim, essa vez de que nós temos que buscar uma cultura de paz e o primeiro exemplo tem que ser nós. Então, o que o budismo me mostrou foi um caminho. Eu não consigo seguir ele em linha reta, vamos dizer, eu estou em zigue-zague ou indo pelo acostamento, né? Mas esse caminho é fundamental. Mas isso eu acho que o Dalai Lama respondeu muito bem. Perguntaram para o Dalai Lama qual que era a melhor religião. Leonardo Boff perguntou numa reunião para ele em Berlim. O Dalai Lama falou assim: a melhor religião é aquela que te faz um ser humano melhor. Cara, isso aí foi. Aí o Leonardo Boff ficou atônito, porque achou que ele ia responder que era o budismo, que tem 2.500 anos, e o cristianismo só tem 2.000 anos. O Leonardo Boff perguntou: mas o que me faz um ser humano melhor, sua santidade? Aí ele falou: se a sua religião te faz um ser humano mais altruísta, mais amoroso, mais generoso, com mais bondade, isso é uma religião boa, que te faz um ser humano melhor.
Então, eu acho que o paralelo que eu trouxe para a agricultura sintrópica, quando a gente tem todas aquelas linhagens de agricultura, né? Aí eu parafraseei assim, humildemente, né? O Dalai Lama, que eu pensei assim, bom, a gente tem permacultura, manejo holístico, agricultura natural, agricultura biológica, agricultura orgânica, enfim, aí 30, não sei quantas variedades. Qual que é a melhor Muita agricultura? coisa. Não é a nossa melhor agricultura. A melhor agricultura é aquela que faz a vida prosperar. Então, respondemos. Então, se você é permacultor, se você é orgânico, então você olha para as suas atividades e vê se você faz a vida prosperar. Então, é isso que a gente tem que sempre olhar. A gente faz a vida prosperar. Eu saí do meu campo, eu deixei mais vida nele, eu deixei mais espécies, eu deixei mais qualidade e quantidade de vida, né? Então, eu estou fazendo a vida prosperar. Acho que esse é a chave, que daí a gente cria uma cultura de paz realmente. A gente pode entrar em qualquer ambiente, né? Assim, e levar essa boa nova, essa notícia, né? Além de uma cultura de paz, criar uma agricultura de paz, né? Então, a gente sempre vai ser bem-vindo. O Peace Farming, como diz o Ernest. O Peace Farm, é isso mesmo, Ô, Fernando, eu queria falar um pouquinho, puxando... só aqui, recebendo... Eu vi que entraram mais pessoas na nossa sala, isso é bom. Fico feliz de ver o pessoal entrando aqui no Zoom também. Às 8 horas, nós vamos começar, então, a abrir os microfones, né, para as pessoas que quiserem perguntar. Só para deixar isso avisado ao pessoal. Quem quiser mandar pergunta pelo chat do Zoom ou pelo chat do Facebook, pode mandar. A gente tem aí a Cacá e o Borges fazendo dando esse suporte, tá bom? Então, a gente tem esses meios. Bom, o Fernando, eu queria saber, fazendo agora para um outro caminho aqui, você fez, acho que enfim, trouxe uma questão brilhante, na verdade, trouxe a essência da agricultura sintrópica. Uma coisa a gente fala de atividade, uma coisa a gente fala de essência. A essência não é o que eu faço, né? É o que eu tenho aqui. Uhum. É diferente. E aí eu queria puxar para um outro papo, que aí entra um pouco mais na estratégia. Ou seja, como a gente quer fazer isso no mundo, né? E aí eu assim como seu amigo, mas também trabalhando contigo, nós temos aí um sonho que está se tornando realidade, que é trabalhar com CPEAs. Então, o CPEAs, né, o Centro de Pesquisa em Agricultura Sintrópica, que você criou no Cerrado, já há alguns anos, que a gente vem até conversando, vem insistindo a gente colocar aquele educação ali, né, Centro de Pesquisa e Educação em Agricultura Sintrópica. E aí eu queria que você falasse um pouquinho do CPEAs, porque para muita gente isso vai interessar. Eu acho que a gente tem uma ideia que a gente está estruturando isso na forma de uma instituição que vai gerar uma estratégia mesmo de, vamos dizer assim, de perpetuação dessa agricultura de paz que a gente quer trazer não só para o Brasil, mas para o mundo, né? E aí, se você puder trazer um pouco da concepção, assim, de como surgiu o CPEAs, da concepção que você traz hoje para os CPEAs, um pouco talvez dos eixos que a gente vem pensando, né? Isso traz uma noção boa do objetivo que a gente tem aí. Pode ser? Uhum. Sim. Então, o CPEAs, ele surgiu a partir de um acordo de cooperação entre o Parque Nacional, né, e o Instituto Caminho do Meio. A partir disso, eu consegui me dedicar mais tempo assim aos experimentos, e aquilo foi ganhando forma. E hoje eu acho que vocês são os grandes responsáveis, né? Que eu digo aí, você, Gabriel, o Borges, o Vinícius, todas as pessoas aí do Instituto Nova Era que abarcaram essa ideia e estão apostando assim apostando muito, pondo todas as fichas nisso assim. Eu fico muito feliz com isso, sabe, de que isso está se expandindo e crescendo assim. Hoje eu acredito assim, se eu não tiver mais aqui, isso aí vai andar sozinho assim. O Vinícius, você, são grandes pessoas que estão apostando muito alto assim. Então eu acho que nós plantamos a semente. Agora vocês vão irrigar e os frutos vão ser para todos, né? Então, eu acho que... E como que esses frutos vão ser para todos? Essa estratégia que nós juntos, aí eu, você, Vinícius, todas as pessoas aí do Instituto Nova Era, o Ernest,
A partir da reunião de dezembro, que nós fizemos aí em Ribeirão, isso foi o pontapé inicial para a gente estreitar relações, né? Nós fizemos esse acordo entre a pessoa do Ernest, entre a minha pessoa e vocês, o Instituto Nova Era, fizemos um protocolo oficial, né? E isso vai ganhar uma força que não tinha. Há pouco tempo atrás, nós estávamos aqui falando, era uma coisa assim, nós queríamos ser CEPEAS, mas nem pesquisador tinha, centro de pesquisa. Mas eu acho que a partir do momento que a gente concretiza o nome, dá um lugar, um endereço para ele, acontece um milagre, né? Se aquilo é uma coisa útil para o mundo, esse milagre ele se multiplica, assim. E é isso que aconteceu. E graças a essa capacidade hoje dos meios de comunicação, de eu conseguir conhecer vocês e a gente estreitar relações, e a partir disso, o que nós vamos fazer? Nós, que eu digo, vocês aí, o Instituto Nova Era, agora nós somos um time, né? O CEPEAS agora ele está sob o guarda-chuva aí do Instituto Nova Era. O Instituto Nova Era ele é o fomentador desse programa. Que a gente, o nosso sonho, isso é um sonho antigo do Ernest, há muitos anos, as pessoas pudessem ir, praticar agricultura sintrópica, conhecer os princípios, conhecer as técnicas, aí volta para casa e perto, ou seja, no outro estado, no seu bioma ali, na Caatinga, na Mata Atlântica, na Amazônia, tem lugares que eles conservam essa essência, né? A essência da agricultura sintrópica, porque é uma ciência nova, vamos dizer, que está nascendo, crescendo. Então, tem muitas coisas que a gente está tateando, assim, muitos erros que eu mesmo cometo, porque eu não tenho essa visão abrangente que o Ernest tem, ou de pessoas como o Henrique Souza, que está há 25 anos lá, vizinho do Ernest, plantando, desenvolvendo. Hoje ele colhe 8 toneladas de açaí. Então, e a gente conseguindo, junto com vocês, junto com o Ernest, criar um centro em cada bioma, isso está próximo de acontecer. Agora nós estamos fazendo o quê? A gente está formatando o programa CEPEAS, que é baseado em 4 pilares, que é a produção, ou seja, nós vamos buscar meios de criar sistemas de produção viáveis economicamente com elemento arbóreo dentro. A pesquisa, divulgar todas as pesquisas que nós fazemos por meio de uma forte comunicação, de estratégias de comunicação e educação. São os 4 pilares que nós pensamos juntos, e eu acho que eles são fundamentais. Cada um deles é um mundo, assim, né? Que a gente tem que desenvolver, se aprofundar, mas isso está acontecendo muito rápido, assim. Esse ano ainda, nós acreditamos que vamos conseguir formatar isso e divulgar ao público. E a gente já está recebendo pedidos. Hoje mesmo, o Geraldo, do Mato Grosso, me ligou, professor da universidade lá, empresário também na região. Ele quer formar um CEPEAS lá. Aí tem na Caatinga também. Tem uma fazenda que tem 18 raças de cabra. Um dos lugares mais secos lá da Paraíba, que também quer ser um CEPEAS. Você já imaginou? Aí eu imaginei agora assim, eu pesquisei quantas universidades de agronomia nós temos no Brasil. 299, segundo o site do CREA. Mais concentradas no Sul, Sudeste e Nordeste. Se a gente próximo desses conjuntos, poxa, a gente vai abarcar um mundo. Se a gente leva esse conhecimento para as universidades, esses centros, em cada bioma, eles se municiam desse conhecimento, voltam para a universidade e os próprios estudantes vão dizer para nós, olha, aquele professor ele é excelente, vamos entrar. Você já imaginou? Um piscar de olho, a gente está em 300 universidades do país. Aí o segundo bloco vai ser nas faculdades de biologia, nas zootecnias. Então, nós estamos gestando assim, eu acredito que é uma revolução. É uma revolução, porque os agricultores
eles não são vilões, eles são vítimas. E as universidades se tornam vítimas disso também, para financiar as pesquisas. Mas os estudantes não querem isso, os agricultores não querem isso, os pesquisadores corretos não querem isso. Então, nós vamos trabalhar com um grande público. Tem muito mais gente que quer a democracia que a ditadura. Tem muito mais gente que quer produzir sem veneno. Acho que não conheço ninguém que quer jogar veneno se a gente tem uma alternativa. Então, assim, a revolução ela está próxima. Opa, com certeza o Fernando caiu agora, né? Ele já estava, parece que pipocando aqui. Deixa eu dar pessoal, deixa eu dar só uma conferida aqui com ele. Se ele está próximo de voltar. Bom, o Fernando, ele voltou, mora... Já vou... Ah lá. Alô? Já voltou. Bom. Não, voltou e voltou melhor. Isso que é bom. Antes estava dando uma pipocada a sua internet ali. Deu uma engasgadinha. Mas é bom. Tá bom. O que nós pegamos ali, Fernando, você estava falando de uma forma assim, bem viva sobre realmente a gente estar em todas as universidades, e isso faz parte de uma estratégia ampla do CEPES, né? Da gente conseguir divulgar de forma até científica, né? De forma, ou seja, trazer a nossa hipótese na forma comprovatória de que isso pode dar certo. Só que isso a gente tem que pesquisar, tem que levar isso para as faculdades, a gente tem que divulgar. Então, por isso que todos esses pilares eles se comunicam, na verdade, né? Eu lembro uma vez, Fernanda, que até quando a gente estruturou esses pilares, isso veio através de conversas, né? Quando a gente conversa, a gente acaba tendo entendimento. E aí eu perguntei, e aí surgiu. Aí eu lembro que você falou assim, cara, a nossa dificuldade é ter uma linguagem que qualquer um vai entender. Ou seja, como que eu vou falar de algo extremamente complexo para todo mundo? Esse é um desafio nosso também. Por isso que a gente vai ter que ter muito conhecimento, mas saber como a gente vai levar isso também. Como a gente vai discutir isso dentro dos lugares. Então, acho que isso, para mim, marcou bastante. Por exemplo, é o tipo de uma fala como essa que vai trazendo elementos importantes para a gente estruturar dessa forma o próprio CPEAS, né? Pô, como então eu vou levar isso que a gente está pesquisando nas universidades, nos campos, para um agricultor que nunca falou de pôr árvore, né? É um paradigma para ele. Então, poxa, como eu vou falar disso lá? Como eu vou usar uma linguagem que seja acessível a todos e não só para que restrinja? Fernando, eu tenho uma questão que eu acho que é importante até para o entendimento. Por que você considera que seria importante ter, ou seja, centros, ou seja, ter alguns CPEAs pelo Brasil, ao menos um em cada bioma? Existe um motivo específico para isso? Porque você fala isso com frequência. Sim. É que essa agricultura sintrópica, assim, a gente conhecendo os princípios, conhecendo as técnicas, aí nós vamos para o nosso bioma. Aí nós temos que buscar no nosso bioma as espécies que crescem bem no Perá, nos solos. Então, na Caatinga, nós temos uma seca muito forte, tem pouca chuva, os solos são de melhor qualidade, tem plantas que crescem bem no solo com alumínio, que cresce bem num pH ácido. Se você plantar ela, mangaba, por exemplo, se você colocar esterco de galinha na mangaba, morre. Eu não sabia, fiz 80, 100 mudas, fui adubar com esterco de galinha, pouco eu coloquei. Matei todas as mudas, ela não gosta de esterco. A Embrapa recomenda 10% de esterco de vaca, que tem pouco nitrogênio. Então, cada bioma tem as suas especificidades, o seu clima, o seu tipo de solo. Então, mas aí vai falar, mas laranja cresce do Oiapoque ao Chuí. Sim, laranja cresce, manga cresce, só que é o seguinte, nós não vamos plantar monocultura, nós vamos plantar aquilo que cresce bem em cada lugar. E o que cresce bem em cada lugar? Primeiro lugar, são as nativas. Aí nós vamos buscar as nativas que crescem bem naquela região e vamos buscar exóticas até de outros países. Eu estou aqui plantando eucalipto
da Austrália, mas cresce bem aqui. E ele é a ponte para eu produzir o meu baru, o nativo do Cerrado, uma madeira de lei e frutífera. As suas características peculiares, a gente tem que ter um centro em cada bioma, porque em volta desses centros, nós vamos ter muitos agricultores, porque cada centro ele tem que ter um trabalho de extensão rural no entorno dele. É ajudar os agricultores que estão no entorno. É a mesma estratégia da Coopera Floresta. Quando o Nelson criou lá, um dos fundadores da Coopera Floresta, né, e o agricultor plantava, se criava um elo de confiança. Não, você planta mandioca? Tá bom, vamos plantar mandioca, mas o que você acha da gente plantar mandioca de outro jeito? E com o tempo aumentava o repertório com açaí, com palmito. Ele não plantava o palmito com mandioca. O que você acha de plantar agora com outra frutífera? Então, aos poucos, esses centros eles vão auxiliar os agricultores no entorno. Então, nós vamos ter também nesse programa os filiados. Eles vão estar ligados a cada bioma, a cada centro em cada bioma. Então, se vem um agricultor lá do Ceará, liga aqui para nós, aqui em Ribeirão Preto, fala, eu quero me filiar ao CPES. Não, então você liga aqui ó, no CPES, lá do Piauí, que ele está no seu bioma aí, e é muito mais fácil, você vai estar conectado aos pesquisadores, à tecnologia que nós estamos desenvolvendo para o Ceará. Então, essa é a ideia de ter centros em cada bioma, porque eles vão poder auxiliar verdadeiramente ao que cresce bem em cada região. Né? Não, legal. Esse é um pensamento assim que, para mim, eu acho que para nós que discutimos até os agroecossistemas, né, faz muito sentido a gente tentar fazer a agricultura, então, de acordo com o bioma original, mais próximo, né, do bioma original daquele lugar. Acho que essa é a forma da gente ter o maior sucesso possível, né? Ou seja, ser o mais funcional possível. Se eu tenho plantas da caatinga plantando na caatinga, a chance de ter sucesso é muito grande. Quando nós fazemos plantas da Mata Atlântica para caatinga, eu tenho que fazer muita coisa de fora para forjar um ambiente. Então, essa é até um entendimento nosso, né? Que tendo esse conhecimento construído em cada bioma, a gente vai ter uma agricultura diversa, inclusive, né? Então, às vezes... Castanha do Pará, ela cresce bem aqui em Brasília, cresce, castanha produzida. Tem áreas, às vezes, que não cresce. Umbu, eu tenho aqui, não vai bem, ele é da caatinga, bem. Mas isso não significa para todas as espécies. Mas, no geral, cresce bem aquilo que é do lugar, né? Com certeza. E outro ponto importante, Gabriel, a gente tem que auxiliar os agricultores a tirar eles dos commodities, sabe? Porque os commodities, eles são muito... escravizam os agricultores. Escravizam. Vou produzir commodities aqui que conhece o mercado no mundo, o mercado de orgânicos, o mercado... Olha, o mundo está sedento pelos sabores do Brasil. Nós estamos vendendo baru, açaí, em outros países, toneladas de açaí. Baru agora está chegando lá, vendendo muito. Então, assim, se a gente criar marcas de produtos brasileiros nisso, nós vamos conseguir que eles aumentem o poder deles, o poder financeiro, porque, assim, quem define o preço do milho? É a China que define. Não interessa quanto você gastou, não. Esse é o preço que vai estar. Então, se você tem um produto diferenciado, que seja o cacau do Ernest, ou um produtor aqui que eu conheci de cachaça orgânica, ele construiu o mercado dele, levou anos, mas ele tem um produto hoje conhecido, de marca. E assim a gente pode auxiliar os agricultores, ser parceiro dos agricultores, e não só na técnica de agricultura, mas ajudar ele em todas as frentes, né? Na comercialização, no beneficiamento. Isso vai ser uma maravilha, assim.
Legal. Fernando, bom, já são 8h01 no meu relógio, então a gente sempre fala que a nova era começa por pontualidade, né? Eu fazer assim um breve resgate e acho que a gente pode começar aí com as perguntas abertas. Gente, nós realmente trouxemos aí uma trajetória aí do Fernando, eu acho que vem mostrando um campo que ele trilhou para chegar, eu acho que nessa concepção hoje de, no agricultor que se tornou, né, e nessa forma de viver em sintropia, esse contato com o Ernst, com o Instituto Nova Era, eu acho que tem uma narrativa muito importante, Fernando, isso eu posso dizer, acho que para todos os ramos. Para quem está na agricultura, eu acho que torna-se talvez mais inspirador ainda, mas eu acho que para qualquer interessado em transformação, eu acho que faz muito sentido o que você traz. E eu só queria trazer para o pessoal, então, antes de passar a bola, que nós sabemos das limitações aí das conexões, tá? O Fernando está lá no meio do cerrado, em meio aos experimentos que ele vem fazendo, então, assim, só peço paciência quando der uma travadinha ou outra, mas tá show de bola, viu, Fernando? Só que às vezes dá uma comidinha na conexão, mas tá rolando bem legal. Como nós podemos fazer agora? Até as 8h30 agora nós vamos fazer essa questão de perguntas. Então, eu peço assim, quem quiser de cara fazer uma pergunta, pode ativar o seu microfone e pode já falar, eu apresento o seu nome, pode levantar a mão e falar o seu nome e direciona a sua pergunta ou até mesmo o seu comentário. Se a gente tiver uma espécie de colisão, acho que um cede a vez para o outro e a gente tem assim já vamos dizer, uma segunda pessoa para falar. Tá bom? Só para realçar, gente, que aqui no canto direito do Zoom, nós temos alguns comentários que a Cacá, a Ana Carolina, mas podemos chamá-la de Cacá, ela vem destacando algumas coisas aqui legais, né, que a gente, durante a nossa conversa. Então, quem chegou depois ou quem quer resgatar, a gente tem no chat aqui alguns comentários legais, tá bom? Então, vamos lá. Pessoal, quem quiser aí se pronunciar, fazer uma pergunta ou um comentário, a nossa Gabriel, roda de conversa está valendo. Fala, Borges. Bom, pessoal aí que ainda não me conhece, sou jornalista, meu nome é Borges, e eu gostaria de abrir aí esse bloco de perguntas provocando aí uma reflexão e até um posicionamento do Fernando, né? Fernando, nesses 40 anos aí de trabalho do Ernest, né, a gente percebe que os produtores eles já assimilaram, já estão aí convencidos, né, do resultado prático da agricultura sintrópica, ou essa chamada agricultura aí de processo, né? Isso tanto para médios, né, quanto pequenos agricultores. Mas em se tratando, né, da agricultura de larga escala, o que você diria ao grande agricultor que tem interesse em fazer essa transição, né, do sistema convencional para o agroflorestal, sem máquinas específicas, né, para esses arranjos e modelos agroflorestais? É possível agroflorestar o país da forma que nós imaginamos e sonhamos? Olha, o carro-chefe dele, né? Nós temos assim de pessoas que se aventuraram. Bom, tivemos uma queda aqui do Fernando, ele deve estar se conectando, se reconectando, né? E assim que ele chegar, acho que seria melhor, né, a gente pedir também para o próprio Fernando fechar o vídeo. Já que o vídeo dele já estava travando, Fernando, eu vi ele entrando aqui, ali. Fernando, seria interessante você manter o vídeo fechado e ao final do encontro você reabre ele, o vídeo, para a gente poder se despedir, porque está dando uma boa travada. Eu acho que se você mantiver o vídeo fechado e só o áudio, talvez a gente possa continuar com mais tranquilidade. Quer fazer o teste? Tá. Pode Eu continuar. deixei. Boa. Então,
nessa pergunta do Borges, teve poucas pessoas que se aventuraram, né, na agricultura em larga escala. Um exemplo foi o Zé Cristóvão. Ele plantou 3,5 milhões de mudas de eucalipto. Isso já faz, se não for 10, 12, 13 anos, com pastagem, mas foram movimentos que eu diria não muito complexos, né? Sem máquinas adaptadas para larga escala, Borges, eu acho um pouco difícil. O máximo que a gente podia fazer hoje seria um sistema silvopastoril, mas isso demanda a poda da ponta do eucalipto de larga escala. Eles fazem assim, 5 hectares, e aí eles improvisam. Como o Eduardo no Sul, que agora trouxe que o Instituto vai comprar a ceifadeira, mas não é adaptada, quebrando a cabeça com sistemas assim, porque 5 hectares já não dá para fazer manual, roçar capim, podar as árvores. Então, nós estamos correndo para ter máquinas. Trabalhando com 2 produtores grandes agora, então a promessa é que é entregar em agosto agora, eles estão trabalhando. O pessoal de Mato Grosso. Então, eu acho difícil, sabe, da gente, em larga escala, ter máquinas. Agora, tem um detalhe, Borges. Quando a gente fala larga escala, fizeram essa pergunta para o Namastê, ele falou, eu trabalho em larga escala, lá no Paraná, com 50 assentamentos e 1.300 hectares. Isso é larga escala. Então, a larga escala de uma pessoa, vamos dizer assim, de um produtor individual, ele fica muito mais preso a depender de máquinas, né? Agora, a larga escala, se a gente soma os centenas ou milhares de produtores familiares, a gente já atinge a larga escala, né? Legal, Fernando. Bom, pessoal, quem mais quer começar essa rodada aí de perguntas, comentários? Eu acho que é só... Vamos apenas desativar o microfone, se apresenta e a gente dá seguimento. Estamos aí sem perguntas. Bom, então eu na verdade, eu tenho, Fernando. Se deixasse, eu vou estender essa live aqui até só para ficar perguntando. Fernando, eu venho do ramo da educação, certo? Então, para mim, a forma como a gente instrui, constrói o conhecimento, para mim tem uma importância grande dentro disso. Hoje, a gente tem que quanto mais complexo é um sistema de produção, por exemplo, sistemas agroflorestais, agricultura sintrópica, trabalham com sistemas complexos. Quanto mais complexo é esse sistema, mais difícil é também a sua, vamos dizer assim, o seu grau de ensinamento. Pensando nessa estratégia de educação, você tem alguma coisa em mente sobre como nós trabalhamos a educação no campo com sistemas que são complexos? Então, como hoje você vem trabalhando isso, por exemplo, com os agricultores? Eu digo isso porque teve uma vez nós fizemos um trabalho num assentamento e achando que nós tínhamos, então, a solução, né, para as coisas. Levamos lá um modelo, então, um módulo de agrofloresta para o assentamento. Chegamos lá e plantamos banana, com capim, com um monte de fruta, madeira, ou seja, formamos todo um sistema que ao longo do tempo seria produtivo. Deu um ano, a gente voltou. Aquele sistema estava abandonado. Ou seja, aquela complexidade não foi bem aceita por aqueles agricultores. Eu achei bonita a complexidade, eles não. Aí eu queria saber um pouco de como você vê isso, como você tem trabalhado com isso. Isso é uma pergunta chave, sabe, Gabriel? Porque eu vi os trabalhos do Henrique na Caatinga, assim.
É impressionante, impressionante. Eles trabalharam 3, 4 anos, com 400 famílias, com muita gente. E você vê o resultado, assim, enquanto ele estava trabalhando como técnico, era assim, monocultura de mamona, produzia 800 quilos por hectare, aquele solo degradado, o solo nu, degradado não, o solo fértil da Caatinga, mas o solo nu, aquele barrão vermelho, produzia 800 quilos de mamona. Quando os caras plantaram, lá eles chamavam de projeto de policultura, plantava palma forrageira, maniçoba, guandu, cara, super complexo, com os agricultores, eles acompanhando, os agricultores sabiam repetir aquilo, produziu assim, ele deu 2 exemplos, o Dagoberto lá, por exemplo, o Dagoberto foi impressionante, ele produziu mamona, no mesmo hectare que produzia em monocultura 800 quilos, 2.100 quilos de mamona, 400 quilos de feijão, 50 quilos de gergelim, cara, foi 200 ou 1.000 melancia, frutas, caju, palma forra. Cara, produziu assim um mar de comida, um mar. Quando o projeto acabou, Henrique foi embora, saiu junto com o Ernest, o projeto acabou e eles pararam de plantar. Então, uma coisa assim, é assustador. Você fala, cara, mas você produziu 2.100 quilos, por que não continuou? A gente... Aquelas pessoas que entram são vistos como loucos. Então, o ser humano é um ser social. Ele tem uma necessidade muito forte de ser reconhecido naquela sociedade que ele está. Enquanto tem o técnico ali, o técnico incentivando, caminhando junto, isso eu acredito que é fundamental para mudar essa cultura. É fundamental. Legal. Então, nós anos tem que ser um projeto que estimular o tempo inteiro. Então, esses centros em cada bioma, o treinamento que a gente faz com os centros, isso é para uma vida, para a gente conseguir. Colômbia, ele tentando convencer o pai dele a produzir café especial. Eles produziam café bebida Rio a vida inteira. Aquela tranqueira que você vende como commodity. R$15 a saco. Ele tentando convencer de luta de café. E aí ele conseguiu deixar ele tomar conta mais da propriedade. Não é todo café que eles conseguem produzir especial. Geralmente é uma parte. Né? Aí o Johnny foi lá para a Colômbia aprender com os colombianos. Ele voltou, o pai dele perguntou assim: e aí, Johnny, o que você viu lá? O que você aprendeu? O que você viu de diferente? Colômbia, estava lá o agricultor o dia inteiro com um avental branco, catando os defeituosos naquela lona de secagem, naquele sombrio lá, catando café desse inteiro, cuidando do café. Aprendi com meu pai, que é aqui no Brasil, eu tentando ensinar o meu pai. Então, o pai, e lá, o agricultor aprendeu com o pai, que avô a produzir café especial. Então, assim, ainda, mas o fundamental, o fundamental na agricultura, os jovens não querem, eles olham para a agricultura e da casa, ela não é de sol a sol, ela é com sol no começo, sombra, produzindo toneladas de comida por hectare. Então, tem que mudar a cultura. Então, se não for um trabalho de longo prazo, e não é só educação ambiental, é um trabalho de longo prazo hoje com o agricultor, porque nós não temos tempo hábil para ficar educação ambiental, não vai dar tempo. Eu vou hoje, mano, uma da dele assim, fezônia, deu terra, em ferrão. Tinha mel que você cortava
com a faca, chamava abelha marmelada. Tinha mel, cada mel era um licor, um sabor diferente, cada mel. Nós incentivamos ele a multiplicar de abelha, porque a soja chegou lá e o veneno dizimou as abelhas. Abelhas que davam 8 quilos produzem 100 ml. Ele fala assim, eu não posso tirar o mel porque eu vou matar ela. Então é triste demais, assim, não vai gente direto na universidade que informa os agrônomos, isso é urgente. Nós temos que mudar uma cultura urgente, urgentíssima. Bom, Fernando, só para te avisar, tá? Vários trechos deu uma picadinha por causa da conexão. Mas, bem, nós entendemos que está fazendo parte, né? O mundo está conectado, né, na internet. Então, só para pedir um pouco mais de paciência aí, porque às vezes pica um pouco mesmo, tá? Eu tenho aqui, gente, duas perguntas, já na verdade. O Braulio entrou aqui na fila pelo chat, e depois eu tenho uma pergunta ali também de uma pessoa pelo Facebook. Então, Braulio, por favor, fique à vontade para fazer a sua pergunta. O Braulio está com a gente aqui no Zoom. Boa noite, pessoal. Eu sou o Braulio, eu sou engenheiro agrônomo e sou gestor aqui no ISA Viçosa, Instituto Socioambiental de Viçosa. Eu gostaria de perguntar ao Fernando a respeito do viés, digamos assim, social, né, da microeconomia, da economia local, como é que a agricultura sintrópica ou a agricultura de processos trabalha, né, com essas questões da economia local, o preço justo, né, a segurança alimentar das famílias agricultoras e das famílias do entorno também. Vamos esperar um pouquinho, né, gente? Parece que o Fernando se desconectou. Você é de Viçosa, Brau? Luiz é Viçosa. Digamos que eu fiquei por aqui, né? Não sou de Viçosa, não, sou de Belo Horizonte. A minha Belo família é Horizonte. daqui da Zona da Mata, né? Da região de Viçosa. Aí fiquei por aqui mesmo. Dei Entendi. umas Aí voltas e voltei para cá. Entendi. Aí tá frio? O frio está começando. Mas vai vir aí a friagem, né? Choveu bastante, né, esse ano. Então acho que vai fazer bastante frio. Vamos ver. Bom, gente, estou tentando ver se o Fernando está reconectando. A gente já viu que estava com bastante problema na conexão dele. Eu acredito que lá deve estar sem conexão, pois até mesmo a minha mensagem do WhatsApp. Lá, ó, o Fernando falou que vai responder por áudio. Certo? Então, pessoal, nós vamos usar aqui só uma artimanha que... lá, o Fernando voltou. Vamos ver como é que nós vamos proceder aqui.
Eu só vou passar, gente, aqui o áudio. O Fernando passou um áudio para mim, então nós vamos aqui da tecnologia para passar este... Você consegue jogar daí, Cacá? Vou tentar. Tá. Veja se vai. Só um minutinho. Olha, tá ruim a minha internet aqui, eu vou responder por áudio, pelo WhatsApp. Olha, tá ruim a minha internet aqui, eu vou responder por áudio, pelo WhatsApp. Eu acho que o ideal é nós buscarmos tirar o produtor dos commodities, assim. E como que a gente faz isso? Um exemplo é a Coopera Floresta, né, que eles criaram a cooperativa lá no sul de São Paulo com o Paraná. A preocupação do produtor, ele se concentra na produção. E ele coloca o produto na porta e um caminhão de cooperativa coleta, leva para venda, eles têm agroindústria, beneficia o produto e deposita o dinheiro no final do mês para o agricultor. Então... Foi isso até agora, Gabriel. Certo. Fernando, você continua aqui na sala? É você mesmo aqui no Zoom? Porque assim a gente poderia continuar com as perguntas, se não me engano. A Keila levantou a mão, foi isso? Certo. Fernando, se você estiver na sala, só pronuncie. Eu acho que ele já saiu. E agora voltou. Bom. Fernando, você me ouve? No caso, a resposta por áudio, assim, deu para ouvir legal, viu? A minha questão é, se o Fernando estiver ouvindo, acho que a Kira poderia fazer a pergunta dela e a gente teria uma resposta novamente por áudio, né? Oi, olá. Eu sou Keila, aqui de São Luís do Maranhão. Eu sou técnica agrícola e trabalhei bastante tempo aqui pela Federação dos Trabalhadores na Agricultura. E a gente passou por muito tempo, assim, de grandes frustrações, essa ansiedade do técnico de ir, de levar, a gente puxava a chamada da agricultura familiar e terminava que os insumos ficavam muito caros, mesmo o manejo do agricultor era muito difícil, e tem ansiedade, né, no tempo de produção. E isso, no decorrer da caminhada, no dia a dia, eles vão esmorecendo, né? Vai ficando difícil para eles aquilo ali. E termina que, na agricultura que a gente tem praticado aqui, a gente não tem muitas ferramentas. Assim, eu me alegro muito de estar podendo chegar por aqui e sentir essa energia da agricultura sintrópica, porque eu vejo que para nós aqui isso é uma necessidade assim emergente. E aí a gente aqui faz parte de um grupo, a gente está organizando um grupo, um instituto, para trabalhar nessa linha aí, né? Mas antes disso tudo, porque o Fernando falou que uma coisa que é fundamental, essa comunicação com a comunidade, esse sentir a comunidade. Como é que a gente faz essa inserção a partir dessa necessidade de produção de alimento, né? E
saber também se tem algum lugar, alguma capacitação que a gente, enquanto grupo, poderia acessar nesse princípio, a gente entender mesmo, sentir, incorporar, para depois ir seguindo. Legal, Keila, obrigado, viu? Estou tentando aqui só estabelecer. Fernando, você está me ouvindo na sala? Obrigada. Tá. Então, vamos fazer o seguinte. Certo. Ô, Fernando, fala, nós podemos fazer essa conversa também, para fazer essa reta final. Vamos fazer por conversa no WhatsApp. Você sabe que fica melhor? E aí eu deixo ele aqui bem próximo de você, ok? E aí você consegue ouvir. Oi, pera aí, Fernando, um minutinho só. Então, eu ouvi. Estão ouvindo? Eu posso responder. Estão ouvindo, Fernando. Estão ouvindo. Eu vou terminar de responder só a pergunta do Braulio e respondo da Keila. Assim, o Braulio, é fundamental que a gente crie com os agricultores uma conexão com o consumidor. Um bom exemplo é o CSA, isso eu digo na agricultura familiar, né? Tenho amigos que fazem CSA, os próprios agricultores vão lá ajudar ele a plantar. As pessoas da cidade entendem a importância da agricultura, a sazonalidade. E o que você falou é o caminho, assim, preço justo. Não tem outro caminho para a gente valorizar o agricultor, o trabalho do agricultor. Eu acho que a gente produzir um alimento sem agrotóxico, com alto valor biológico e acessível à população em geral, não inflado pela especulação dele ser produzido sem veneno, isso é o mundo ideal. Todo mundo vai poder comer um alimento orgânico, um alimento saudável. E o agricultor vive bem, porque ele não vai ter que gastar com insumos. Ele vai ter a segurança da compra. Essa ponte, eu acho que esse programa CETES, a gente busca isso, assim. Alguns estados ainda têm uma Emater atuante e sempre está trabalhando com o agricultor. É fundamental levar o conhecimento para o agricultor. E outra, a agricultura sintrópica, ela depende muito do conhecimento do agricultor e dos velhos. Porque os velhos conhecem as árvores, os jovens não conhecem. Os velhos viram as florestas serem derrubadas. Eles sabem se a árvore é de cabeceira, de nascente, se é de terra boa, se é de terra fraca. Então é fundamental, esse conhecimento ele faz parte fundamental dessa agricultura. Valorizar o conhecimento tradicional do agricultor. E pegar esse conhecimento e casar com as plantas cultivadas. E podar, plantar em alta densidade, todas as técnicas que a Hermes te ensina. E agora, respondendo a Keila, se eu não me engano, então, o que nós queremos? Nós já temos na internet, você entra no YouTube, no canal CETES, CETEAS. Eu estou colocando lá, nós estamos filmando como começar florestas de alimentos plantando hortaliça. Mas isso foi só um gancho. As técnicas que nós estamos mostrando lá, você pode plantar milho, pode plantar feijão, você pode fazer uma infinidade de coisas. O que nós queremos é levar passo a passo, assim, como se fosse como é que a gente chama? Um telecurso de segundo grau, que a pessoa realmente aprenda, que ela guarde esse dinheiro, que ela teria que fazer uma capacitação paga, mas não, com esse dinheiro ela pode comprar um facão, comprar uma lima, comprar semente, e ela vindo lá, nós estamos no passo a passo, assim, já estamos no episódio 6. Eu vou fazer até o episódio 1000, se eu tiver energia para isso. Dando tudo que eu aprendi, nós estamos fazendo isso, buscando o passo a passo. E com o tempo, nós vamos responder perguntas. Se você está no Maranhão, eu moro aqui, assim, assado e tal. Como que a
gente pode ajudar a Keila lá? Vamos fazer um vídeo para ela. Nesse momento, nós estamos no beabá. Nós estamos vamos dizer assim, na alfabetização da agricultura sintrópica, assim, tentando levar aquela experiência nossa, o que nós aprendemos, o que nós entendemos com o Ernest, para que as pessoas entendam numa outra linguagem, uma linguagem mais fácil e acessível. Porque, primeiro, o Ernest, ele tem um sotaque, já é difícil de entender. E ele fala numa linguagem que não é do lugar comum, é uma linguagem que ele está posicionado em outro lugar, não é uma linguagem de fácil acesso aos brasileiros. Então, nós estamos mastigando aquilo que o Ernest falou. Estamos mastigando e falando, olha, gente, o que o Ernest quis dizer é isso. Às vezes a gente leva um puxão de orelha dele, olha, não disse isso. E a gente corrige. E assim, eu acredito que a gente vai ser útil para o Brasil inteiro e para os agricultores. Legal. Fernando, aqui vai dar um eco, peraí. Deixa eu tirar aqui. Pessoal, já são 8h32, mas nós tínhamos aqui ainda na nossa lista, lista de perguntas, né, e de pessoas que querem se pronunciar, o Vinícius. Então, eu acho que a gente pode fazer agora com o Vinícius e depois a pergunta que foi trazida no Facebook e assim nós fechamos. Tá bom? Fernando, eu acredito que você esteja ouvindo a gente pelo Zoom. Então, acho que o Vinícius pergunta pelo Zoom e aí o Fernando responde pelo WhatsApp. É tua, Vini. Valeu, galera. E aí, Fernandão, como é que tá tudo por aí? Tudo tranquilo? Eu acho que seria os próximos passos aí dos CPEAs, na sua visão aí agora dentro desse cenário aí de retomada e de primeiros passos assim, né, para uma mudança e acho que falando um pouco sobre a tecnologia, né, dentro dessa coisa da educação e tudo mais. Lembrando do mestre Isaías, que nosso primeiro pesquisador, né, está lá agora nos nossos experimentos. O grão de bico começou a germinar, a gente plantou o trigo também, né? Então, os experimentos realmente acontecendo e como a gente pode disseminar agora, né? Deixa eu... É tua, Fernando. Posso falar? Pode falar. Está ao vivo em rede nacional. Eu acho que os próximos passos nossos, a gente está caminhando assim, concluir o programa de rede CPES, aí nós vamos ter centros lá próximo do Maranhão, lá em Minas, no Ceará, no Sul, na Amazônia. A gente vai conseguir conversar com todas essas pessoas, vamos produzir conhecimento, vamos produzir uma lista de espécies nativas de todas essas regiões, um banco de sementes de todas essas regiões. O programa de CPES funcionando assim, nós estamos caminhando para isso. O segundo ponto é o que o Instituto Nova Era já está fazendo, dando pessoas que possam fabricar essas máquinas para auxiliar os agricultores a mudar esse formato de monocultura de grãos, monocultura de cana, monocultura, criação de gado em larga escala. Isso, eu acho que a gente, tendo o primeiro exemplo, tendo as primeiras máquinas, isso funcionando, aí nós vamos virar a chave muito rápido, né? O que eu tava falando pro Ernest, que esse desenvolvimento tem que ser sintrópico também, né? Temos que ter essa frequência em todos os setores. Acho que o grande desafio é esse, né? A gente tratando dos princípios, né? E
separando as tintas das técnicas, mas o principal é o trabalho invocado por princípios, né? Por premissas, assim, acho que por comando, né? Por obediência, tem uma coisa assim, né? O Vinícius me fez lembrar uma frase que eu acho que esse é o nosso rumo, Vinícius, é o que você falou, que no fundo mesmo, eu acho que a agricultura, a técnica, as máquinas, isso é o resíduo, é o subproduto de tudo. Na verdade, o que nós estamos construindo são novas relações humanas, assim. Se as relações humanas andarem bem, o subproduto vai ser uma agricultura que beneficia a todos. Esse é o resíduo da nossa ação. Por isso que se a gente conseguir estabelecer o máximo de relações positivas entre nós, seres humanos, entre todos os seres humanos, aí nós vamos ter um subproduto, um resíduo, que é uma agricultura saudável, né? Legal, Fernandão. Fernando, nosso horário, assim, já está bem em cima, né? Mas ainda assim, eu acho que é um compromisso nosso aí. Tem uma pergunta interessante aqui deixa eu ver aqui o nome certinho. Que já havia, do Átila, certo? Então, assim, até peço que a gente possa fazer de uma forma objetiva. Ele pergunta o seguinte: qual o principal desafio de quem está começando? Então, acho que já que tem muita gente que está começando também isso, ou até conhecendo, acho que vale a pena você deixar aí qual o principal desafio de quem está começando e, ao mesmo tempo, já vamos dar essa letra para a gente começar bem amanhã, então, né? Eu acho que talvez eu pensei muitas coisas agora, mas eu acho que o principal desafio é estabelecer uma área. Porque existem muitos desafios, mas no mundo de hoje, que tem muito, o mundo virtual chama muito a gente, assim, da concretude do mundo, assim. Eu acho que o maior desafio é esse, a gente conseguir, por pior que seja, por pior que a gente não tenha entendido todos os conceitos, não tenha entendido as técnicas, esse primeiro passo, eu acredito que é o maior desafio. Você fez, aí você vai ver os erros, aí você corrige na próxima. Aí você vê os erros, aí você corrige na próxima. E assim você vai caminhando. Eu acho que o maior desafio de quem está começando é colocar a primeira semente no chão. Porque nós estamos fazendo esse curso pela internet, quando que ele se torna útil? Ele não se torna útil quando a pessoa assiste e fala assim: parabéns, Fernando, parabéns, pessoal do CPS. Não, ele se torna útil quando a pessoa coloca uma semente de jatobá no chão. Porque é para isso que nós estamos fazendo. Porque nós queremos mudar essa paisagem que foi destruída. Nós queremos ver floresta de novo no Brasil e no mundo. Então, é por isso que nós estamos fazendo. Então, quando alguém fala para o Hermes, ele fala assim: me mostra a sua área. Uma vez fizeram uma festa para o Hermes, no Rio de Janeiro, ele falou assim: olha, acho que seria mais útil se vocês me levassem na sua agrofloresta. Eu acho que esse é o maior desafio. Legal. Cara, agradeço demais por essa fala. O maior desafio para quem está começando é começar, né? É isso mesmo. Bom, gente, são 8h40. Eu tô aqui eu vou desligar rapidinho do Fernando para não dar aqui. Peraí, fechei. Pessoal, eu só vou então fazer o encerramento aqui. Fernando, eu agradeço sim, imensamente seu tempo, a sua disponibilidade. Eu acho que a sua entrega mesmo de alma, né, nisso tudo que a gente vem fazendo, até de forma conjunta, e que você vem realmente se doando de um jeito que me inspira muito. Eu acho que deve inspirar muita gente. E antes de até passar a fala para você,
Queria agradecer até que eu vi pessoas aí que também estão se esforçando de estar aqui até agora, são 8h40, tivemos alguns probleminhas e o pessoal está até o fim, isso é muito legal para a gente, o pessoal também no Facebook. É gratificante, nós estamos aí trabalhando também para que isso aqui aconteça, é legal, é gostoso ver o pessoal até o fim mesmo, sabe, fazendo pergunta, participando, eu acho que envolvido, porque a gente sabe que a gente trabalha de dia, enfim, estamos aqui ainda juntos. Então, Fernanda, assim, só para fazer o encerramento final, só queria, assim, se você quiser dar um último tchau aí, uma boa noite e a gente encerra, pode ser? Pode ser. Eu agradeço aí a todo o apoio aí de Vinícius, Francisco, todas as pessoas, o Borges, o Isaías, assim, eu vejo a nossa como um time, assim, eu fico muito feliz e eu espero que a gente continue junto e cada vez mais agregando mais pessoas nessa grande família e que a gente realmente mude o mundo e construa um mundo para todos. Um grande abraço a todos e boa noite. Muito obrigado, Fernando, muito obrigado aí todo mundo. Eu espero que em breve, na verdade, a gente possa fazer uma outra live, só que com os CPEAs cada vez mais avançado, né, Fernando? E gostaria de fazer um convite para a semana que vem, né? Continuando esse caminho de lives que nós temos aí. Na semana que vem nós temos uma live, na verdade não é uma live, né? É uma live com roda de discussão, com um encontro, né? Com o Luiz Quinogawa e a Fanta Konatê. Eles têm um projeto maravilhoso sobre africanidade, música e saúde. Quarta-feira que vem, então não é na quinta, é na quarta-feira, dia 10, às 7h da noite. Se alguém tiver faltando energia, vocês vão sentir semana que vem. Esses aí sabem passar energia. Trabalho sobre o trabalho, deixa eu pegar aqui, ó, Semeando a África Viva. Vale muito a pena conferir. Pessoal, boa noite para todos. Quem quiser ligar a câmera pode ligar. Desliguem o microfone, liguem o microfone, pode dar uma boa noite aí para todos. Satisfação total, gente. Muito obrigado. Grata satisfação também. Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Tchau. Boa noite. Valeu, boa noite. Boa noite, pessoal. Muito obrigado, que vem. Fernando. Até a próxima. Valeu. Valeu.